Olá pessoal! Venho trazer uma mensagem edificante para a sua alma, mas antes de começarmos, se puder, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está precisando de uma resposta de Deus. Tema de hoje: quando Jesus entra no barco, a tempestade perde a força. Mateus 14, 22. Existe uma pergunta que todo cristão faz em algum momento da vida. Se Jesus está comigo, por que ainda enfrento tempestades? Muitas pessoas acreditam que seguir a Cristo significa viver sem problemas. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Os discípulos estavam obedecendo a uma ordem de Jesus quando foram surpreendidos pela tempestade. Isso significa que estar no centro da vontade de Deus não nos isenta das lutas da vida. Mateus 14, 22, 33 nos apresenta uma das passagens mais profundas sobre fé, medo, dependência e confiança em Deus. Hoje vamos aprender que as tempestades não têm o poder de parar os planos de Deus para a nossa vida. Tópico 1. Jesus mandou os discípulos entrarem no barco. A primeira coisa que chama atenção é que os discípulos não estavam fora da vontade de Deus. O texto diz que Jesus os obrigou a entrar no barco. Ou seja, eles estavam exatamente onde Deus queria que estivessem. Teologicamente isso nos ensina algo importante. Nem toda tempestade é consequência de pecado. Algumas tempestades são permitidas por Deus para desenvolver nossa fé. Muitas vezes perguntamos: Deus, por que estou passando por isso? Mas talvez a pergunta correta seja: Deus, o que o Senhor quer me ensinar através disso? As tempestades revelam aquilo que os dias de calmaria escondem. É durante a luta que descobrimos o tamanho da nossa dependência de Deus. Tópico 2. Jesus nunca perdeu o barco de vista. Enquanto os discípulos lutavam contra as ondas, Jesus estava no monte orando. Humanamente parecia que eles estavam sozinhos. Mas eles nunca estiveram abandonados. Jesus sabia exatamente onde eles estavam. Essa é uma das grandes verdades dessa passagem. Deus nunca perde seus filhos de vista. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade financeira. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma luta emocional. Talvez seja uma batalha espiritual. Mas Deus continua vendo você. O Senhor conhece suas lágrimas. Conhece suas orações. Conhece suas noites sem dormir. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. E aquilo que ninguém entende, Deus entende. Tópico 3. Jesus caminha sobre aquilo que nos assusta. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus aparece andando sobre as águas. Não é apenas um milagre. É uma declaração teológica. Na mentalidade judaica, o mar representava caos, medo e forças incontroláveis. Quando Jesus caminha sobre as águas, ele está demonstrando autoridade absoluta sobre tudo aquilo que ameaça o homem. Aquilo que gerava medo nos discípulos estava debaixo dos pés de Cristo. A mensagem continua sendo a mesma hoje. A crise está debaixo dos pés de Jesus. A enfermidade está debaixo dos pés de Jesus. A ansiedade está debaixo dos pés de Jesus. Nada foge do controle do Senhor. Tópico 4. Pedro sai do barco. Pedro faz um pedido surpreendente. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus responde apenas: vem. Uma única palavra mudou tudo. Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Milagres acontecem quando prestamos mais atenção na voz de Deus do que na tempestade. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre o impossível. A fé verdadeira não ignora a tempestade. Ela escolhe confiar em Deus apesar dela. Tópico 5. Quando olhamos para o vento, começamos a afundar. O texto diz que Pedro viu a força do vento. E quando desviou os olhos de Jesus, começou a afundar. Nada havia mudado. O vento era o mesmo. As ondas eram as mesmas. O que mudou foi o foco. Muitas vezes acontece exatamente isso conosco. Passamos a olhar mais para o problema do que para Deus. Mais para a crise do que para a promessa. Mais para a dor do que para a esperança.
E quando isso acontece, nossa fé enfraquece. Mas existe algo lindo nessa passagem. Pedro afundou. Mas não afundou sozinho. Tópico 6. A mão que levanta os que estão afundando. Pedro grita: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estende a mão. A Bíblia faz questão de destacar essa palavra. Imediatamente. Jesus não esperou. Jesus não julgou. Jesus não abandonou Pedro. Essa cena revela o coração de Deus. Quando clamamos sinceramente, o Senhor responde. Talvez você se sinta afundando hoje. Mas ainda existe uma mão estendida na sua direção. Conclusão: quando Jesus entra no barco. O texto termina dizendo: E, quando subiram para o barco, o vento cessou. Observe algo impressionante. A tempestade só perdeu a força quando Jesus entrou no barco. Talvez hoje você esteja tentando resolver tudo sozinho. Mas existem batalhas que apenas a presença de Deus pode acalmar. A boa notícia é que Jesus continua entrando em barcos. Continua entrando em vidas quebradas. Continua entrando em histórias marcadas pela dor. Continua entrando em tempestades para trazer paz. Por isso, não desista. A tempestade não é o fim da sua história. O mesmo Jesus que andou sobre as águas continua governando todas as coisas. E quando ele entra no barco, o impossível se torna testemunho. Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que está precisando de uma resposta de Deus. Abraço e até a próxima.